Olá, tudo bem com você? Bem-vindo ao Papo de Day Trade. O tema de hoje eu vou estar demonstrando um ciclo de mercado e como nós podemos aproveitar esse ciclo de mercado para estar operando. Eu vou demonstrar no dólar, o dólar hoje completou um ciclo de mercado dentro de 60 minutos, mas vale para a leitura que eu vou fazer aqui vale para qualquer ativo, para qualquer mercado, mas claro, sempre no intuito da ideia do price action do Allbrooks, do ciclo de mercado do Allbrooks. Então, vendo de uma maneira bem prática, como que a gente pode estar usando o price action aqui dentro do método Renko Mais. Já peço então para que você dê um joinha, dá uma força aí pro canal, deixa seu like aí, compartilhe o vídeo com quem você conhece. Se não está inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sino das notificações para não estar perdendo nenhum vídeo que eu venha a estar soltando ou estar disponibilizando aqui no canal para você. Então, sem mais delongas, vamos lá para o gráfico, vamos então demonstrar essa movimentação do ciclo de mercado e como que nós podemos estar aproveitando isso para fazer nossos trades no dia a dia. Então, estamos aqui agora no gráfico, ciclo de mercado, 60 minutos, mini dólar. Por que 60 minutos, Fábio? Porque os 60 minutos é o gráfico direcional nosso. É o gráfico direcional de quem opera o método Renko Mais. É ele que manda para nós, ele que diz para nós, ó, o preço está subindo, então eu opero comprado. O preço está em correção, então eu posso esperar a correção para voltar para as compras ou posso fazer algum scalp de venda, se assim eu tiver uma operação, se assim surgir uma operação, é claro, né? Então, o que nós fazemos aqui com os 60 minutos? Nós olhamos sempre para o que está acontecendo nas barras, a gente vai analisando barra a barra, aquela ideia do price action mesmo, do Allbrooks, né? A ideia de ciclo de mercado começa com o quê? Com rompimento, que são barras sequenciais a favor da tendência. Depois de uma correção pode vir a transformar em um canal estreito ou canal amplo. Ao final do canal amplo temos uma lateralidade colocada e depois começa tudo de novo, rompimento, canal estreito, canal amplo e lateralidade novamente, para aí depois o preço começar ou vir aqui para cima, fechar o ciclo de mercado, ou reiniciar um novo ciclo de mercado, quem sabe de tendência, levando o preço para baixo. Nós estamos num ciclo de mercado aqui no dólar, né, nesse momento aqui, ó, de alta. Mas se começarmos a tirar zoom, o ciclo do dólar é de baixa, né? Então, a cada momento, a cada zoom que a gente dá ou tira no gráfico, nós vamos vendo o macro e o micro trabalhando a favor numa construção fractal do preço, né? Então, o ciclo de mercado aqui, ele está muito bacana, bem interessante. E uma coisa que eu gosto muito de usar dentro do ciclo de mercado é entender que dentro da fase de tendência do ciclo de mercado, geralmente eu tenho um fractal ciclo 3, geralmente eu tenho um fractal 5, depois vem o ciclo 3, depois vem as ondas de correção, para quem sabe montar uma lateralidade, não ter uma retomada da tendência e voltar novamente para o ciclo de mercado, onde eu vou ter aí novamente um fractal 5, quem sabe se transformando em um fractal 5.3 e novamente reiniciando o ciclo de mercado. Então, aqui no método, o que nós fazemos? Nós aproveitamos o ciclo de mercado para demonstrar para nós o que nós devemos operar no dia, o que nós devemos fazer. Então, os 60 minutos mostra isso. E operar um ciclo de mercado desse aqui é muito bom. Ele dá excelentes operações aqui dentro. Basta estar sempre olhando para ele. Então é por isso que os 60 minutos é nosso gráfico direcional. Depois eu vou diminuir a tela, vai ficar os 60 na metade aqui da tela e o Renko aqui para a gente estar demonstrando as operações. Mas para isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas caixinhas aqui, o nosso retângulo aqui, nossa ferramenta retângulo, e vou marcar pontos importantes aqui dos 60 que nós formos lendo e destacando para a gente analisar então essas operações lá no gráfico Renko. Então vamos lá, vamos começar a marcar. O início do ciclo é aqui no dia 5 de maio. Fechamento entre o dia 17 e dia 18. Tem mais ou menos aqui, acho que uns 10 dias de negociação, né? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dias. Então teve 10 dias de negociação para fecharmos, né, esse ciclo de mercado. Então, onde nós temos boas operações aqui no Renko? Primeiramente, nesse dia aqui, no fechamento
na abertura do gap, quando o preço, ele, primeiro, sobe fortemente, né? A primeira hora aqui foi de muita força. Difícil a gente trabalhar a primeira hora tendo uma tendência muito clara no mercado. Geralmente a gente espera essa primeira hora acontecer aqui no método, né? A gente não opera logo de sair do mercado. E aí o que acontece? Preço, olhando aqui, analisando o preço, ó, o preço vem dessa mínima, faz a máxima, e aí ele estava aqui, ó. Aqui é bem provável que tenha uma operação. Aqui é muito provável que a gente encontre uma operação lá no Renko, né? Então, nessa posição aqui, é possível que lá tenha uma operação de compra. A favor do quê? A favor do que o preço está nos mostrando. De repente, quando a gente vê essa barra aqui, ó, acontecendo, e a gente olha para trás aqui essas outras, a gente já começa a ver que o preço está vindo para cá, ó. E que isso aqui, então, está se transformando o quê? Num rompimento. Rompimento é o quê? Rompimento é início de tendência, de ciclo de mercado no método Walbrooks, no método Price Action, na leitura de Price Action. Então aqui, ó, nós temos outra, provavelmente deve ter uma outra operação vinda nessa região aqui. Não quer dizer que todas as caixinhas aqui que eu vá marcar, a gente vai conseguir encontrar operações. Eu tô aqui agora lendo o mercado com vocês e demonstrando, né? Mas é bem possível sim. É quase que uma certeza, né, que a gente vai ter boas operações vindos aqui. Depois aqui, ó, teve 1, 2, 3, 4 barras. Só que as pessoas esquecem de contar o gap, 5, e mais a barra aqui embaixo. 6 barras. 6 barras fortes de compra. Eu tive uma barra de venda que fechou na mínima. Depois um martelo no meio do nada. Eu falo assim, martelo no meio do nada é o quê? Vestir a gravata, olha só. É bem provável que aqui nós tenhamos uma operação de venda. Então eu vou trocar a cor. Eu vou colocar aqui vermelho. Ou melhor, vamos colocar rosa aqui para marcar então que é venda. E aqui nós vamos colocar verde então para compra. Aí a gente vai saber que é verde é compra e rosa ali é venda. Para não estar confundindo o azul e o vermelho, né? Então tá lá. Os quadradinhos. Aqui ó, já é o outro dia. E o interessante é que o outro dia, querendo ou não, né? Se a gente for ver aqui, ó, é bem provável que na abertura aqui do dia, né, nessa barra aqui, tenha boas operações. Sim, é bem provável, né? E ainda é bem provável que aqui, nessa mínima, nós temos boas operações. A questão é que aqui, eu vou deixar amarelo, para relembrar que é uma entrada no início do dia, né? Na primeira hora do dia e provavelmente antes da primeira meia hora. Então, não sei se é válido. Vamos ver, nós vamos lá analisar. É claro, né? Aí o preço aqui é provável que possa ter tido uma boa compra. É bem provável que nessa região aqui possa ter surgido uma boa compra. Será que teve um range interessante? Sim, ó, 27 pontos. Com certeza teve um bom range. Depois aqui na mesma região a gente até teve algum tipo de venda aqui. Pode ter tido alguma operação. Lembrando que vendas em scalps, a venda de contra-tendência aqui é vendas de contra-tendência. Só que é claro, é uma venda de contra-tendência nos 60 minutos. Então ela vai dar range lá para nós no Renko. A questão é você vender contra a tendência do Renko, né? Aquela tendência micro. Aí sim, isso aí geralmente vai ser umas armadilhas bem complexas e pode levar a stops. Então, com o ciclo de mercado, a gente vai vendo que o quê? Que a gente tem boas operações. Ó, é bem possível também, eu acabei deixando passar aqui um pouquinho, que o quê? Que aqui, ó, nessa mínima aqui, a gente tem a compra. É uma região de correção, ó, correção profunda aqui. Mas é provável que a gente tenha uma compra. Então, ó, vamos marcando as caixinhas aí. Vamos marcando. E aí, o que aconteceu? A gente vê, ó, perna 1, 2, 3. Então, a gente entende que aqui a gente está numa 4 para 5. A 5 é o quê? É o rompimento do topo anterior. E o que aconteceu no outro dia aqui? Foi um rompimento em gap. Né? Ó, teve o final de semana aqui no meio. Sexta-feira, segunda-feira. Abertura em gap. Né? O gap levou a onda 5. Então, comprar alto aqui é muito complexo. Como a gente está na onda 5, é bem provável que o preço vá começar a andar lateral. Então, se o preço vai começar a andar lateral, o que a gente faz na lateralidade? Compramos baixo e vendemos alto. Então, se a gente for procurar, é bem provável que primeira hora do dia, aqui ó,
Nessa mínima, tem uma compra. Nessa região. Eu ensino isso para os alunos, sempre. Tradem os extremos. Podem ir lá no grupo aberto do Telegram e perguntar lá pro pessoal. Se eu não sempre falo para ele. Pessoal, vamos tradar os extremos. Os extremos são as melhores regiões para a gente ter interesse. Ó, bem provável que todos esses retângulos que eu estou fazendo aqui tenham algum tipo de operação muito bem colocada dentro do Renko. Aqui no fechamento de gap, né? Bem na verdade o fechamento de gap seria aqui, né? Mas essa sombra ela é considerada um semi-fechamento, né? Então aqui, ó, pode ter uma boa operação de compra vindo. Em pontos, né, que o pessoal gostaria muito de sempre estar comprando e vendendo, né? Topos e fundos, né? Então vamos lá, vamos continuar marcando, ó. Aí na lateralidade, quando eu vejo isso aqui, ó, bem interessante essa parte aqui, ó. Quando eu vejo isso aqui vindo, é bem provável que falhe o topo do que continue. Por quê? Porque eu tenho uma grande puxada aqui, ó. Já. O preço, para ele entrar em always in long aqui, que é chamado esse tipo de movimentação, começa a ir longe, vai embora o preço andando, né? Um monte de quendinho. Para entrar em always in long, numa perna 5 do fractal 5.3, é geralmente a armadilha. Então aqui, nesse final de dia aqui, para a abertura do dia anterior, já leva, né, a um pensamento, a um sentimento de venda. A questão é que é a abertura. Então, operar a abertura, eu não gosto de operar a abertura, não incentivo os alunos a operar a abertura, nada disso. Então, não vou estar demonstrando assim como um trade válido. Vou deixar amarelo, como eu deixei aqui. Mas aqui, ó, provavelmente eu tenho uma compra. Bem interessante. É muito provável que aqui nessa região eu tenha uma compra. Aqui nesse fechamento, provavelmente também vai ter compra. Difícil, né? Mas aqui em cima era para vender, não era para comprar. Então essa na lateralidade, o que é isso aqui? Isso aqui é um topo na lateralidade. Então tem que procurar venda nessas regiões e não compras. Compras você tem que comprar abaixo. Só que a compra abaixo era aqui. Então foi nessa região. Porém, né, com essa movimentação toda que foi falhando, a compra ela se veio aqui. Então ainda temos mais uma possível venda aqui. Opa, coloquei na cor errada aqui em cima. Temos mais uma possível venda aqui. E uma compra aqui embaixo. Então eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou dar uma pausazinha aqui para vocês. Já volto já com tudo marcado aqui. Para vocês verem as marcações e a gente ir lá para o Renko. Pronto. Agora terminado então de riscar aqui o resto. Então agora a gente tem as operações que a gente vai dar uma olhadinha lá no Renko, lá no 5R do dólar, para estar analisando elas, se teve ou não entradas nesses pontos. Então esses seriam pontos de trade. Ó. No dia 5, por exemplo, teve 1, 2 pontos, 3 pontos de trade no dia 5. No dia 6 teve 1, 2, 3 pontos, ou seja, 3 trades, né? E a gente não precisa de mais do que um trade no dólar para fazer nossa meta, né? Essa que é interessante. Dia 9 também aqui, ó, 1, 2, 3, teve 4 trades aqui no dia 9. E assim vai indo. Então dá para ver que a gente tem aí pelo menos uma média de 2 a 3 trades aí, né? Por dia. Pra gente estar fazendo dentro do método Rico Mais. É assim que eu ensino meus alunos a tradar pouco, a se expor pouco no mercado, para poder tirar o capital dele e não ficar ali devolvendo dinheiro, não ficar se expondo sem necessidade. Então vamos lá, vamos tirar aqui o zoom. Vamos começar lá pelo dia 5, vamos aqui para o 5R, vamos lá, colocar aqui, procurar data. Prontinho. Então vou começar a analisar as operações possíveis, se teve ou não, né? Vamos lá. Então aqui, ó, é às 10 horas da manhã, então.
a caixa. Vamos ver aqui 10 horas da manhã. Aqui é 9h30. Então 10 horas é aqui. Né? 10 horas aqui. Aqui é a abertura das 10. Então vamos ver aqui o que a gente teve, né? Às 10 abriu. O preço, então ele sobe. A gente teve aqui, ó, correção de 2 box. Gerou até uns 13 a 14 pontos aqui. Essa outra deu uns 10 pontos aí, ela deu, né, a movimentação. Falhou no topo, ou seja, ainda dentro da vela ali, ó, deu para vender nessa vela, ó. Essa venda aqui, ó, era válida para o fundo. 15 pontos nesse trade aqui, ó, no fundo. E é claro, aí no fundo dela, que aqui, ó, às 10h40 da manhã, 10h45 aqui, eu venho com 4 boxes, uma correção de 4 boxes e uma falha de continuidade. É correção de 4 boxes? É correção de 4 boxes, né? Então, se é correção de 4 boxes, perfeito, ó. Perna, correção complexa. Tá aqui, vamos ver se tem o quê? 50% de perna aí? Na bucha, ó. 48 aqui, ó. 50% de correção. Então, perfeita essa correção. Perfeita essa compra? Perfeita. Olha a aceleração que se teve aqui. Mas quanto teve que esperar? Teve que esperar 1h e 45 minutos para o preço te dar 28 pontos na movimentação. E uma perna lisa. Tá? Uma perna que você não passou um calor aqui. O preço não voltou contra você nenhuma vez. Nenhuma vez. Você não teve o risco aqui nenhum. Então, dentro dessa pernada aqui, 28 pontos. É claro que até a máxima do dia 5 aqui, né? Foi muito mais. Foi daqui até aqui assim, mais ou menos, a 94 pontos. A 94 pontos. Então, para vocês verem. Primeira entrada, teve. Na primeira marcação aqui, teve entrada? Teve. Então, ponto. Pronto, ponto pro Renko mais. E agora? Nessa marcação aqui, ó. Vamos ver, aqui abertura e fechamento do meio-dia. E aqui, ó, abertura e fechamento do meio-dia. Olha ali embaixo, ó, meio-dia, 11h59. Meio-dia. Que beleza. Correção de 3 boxes. Correção de 3 boxes. 28 pontos. 30 pontos e meio no topo. E aí, é claro que ainda teve ali, né? E da entrada, olha só, né? Você entra aqui e bota stop no zero. Depois que o preço vai a seu favor. Ó, nessa correção de 2 boxes aqui, você poderia estar, por exemplo, colocando stop no zero se você quisesse. O preço levou quanto tempo aí? Ó? Ele só foi voltar a tocar aqui, ó, no dia 16. Então, você poderia estar comprado até hoje nessa operação, por exemplo. Né? Até hoje não, até o dia 16. Hoje, né, dia 18, estaria estopado. Mas, até o dia 16, essa compra se fez. Ela foi válida. Então, para vocês verem, ó, onde é que foi essa compra. Que beleza. Numa abertura e fechamento de barra de 60 minutos. Tá aí, ó. Mais um trade feito pelo método. Mais uma operação. Agora vamos ver o contra-tendência. Vamos ver se surgiu alguma coisa aqui no contra-tendência. 3 horas da tarde. Tá aqui, ó. 3 horas da tarde. Falha de rompimento de 2 boxes. Falha de rompimento de 2 boxes, depois o quê? Depois de uma falha de rompimento de 2 boxes. Então, assim, micro topo duplo lá atrás, caiu. Micro topo duplo aqui, caiu. Aonde? Dentro de um topo duplo. Porque tudo isso aqui, ó, é um topo duplo mais baixo. E um scalp de contra-tendência no dólar aqui, ó, olhando 60 minutos e trabalhando ele, ó, de 22 pontos. Então, é um trade de contra-tendência que uma perna dele te gerou 22 pontos. Quanto tempo? Você entrou aqui às 3h04, quando foi 3h20, você saiu. Então você ficou 16 minutos aqui, uma barra de 15 minutos, esperando aí o seu gain, né? Uma excelente operação, né? Então, para vocês verem que até mesmo na contra-tendência que muitas pessoas querem fazer, dá para fazer. Só que se você trabalha o tempo gráfico longo. Não se você fica trabalhando o ruído aqui. Né? Você quer fazer contra-tendência aqui, ó. Nisso aqui. Aí sim. Aí você vai tomar stop. Aqui você vai tomar stop, né? Porque o preço está subindo e você está vendendo aqui. E aí tomando stop. Aí a hora que o preço vai acelerar, você não está preparado para isso. Você já está com a sua mente toda bagunçada do stop, ou nem mesmo está mais no gráfico. Né? Tem isso também. Então, continuando aqui, ó. Agora é o trade amarelo aqui, que é bem na abertura do dia, né? Ó.
Aqui, ó, fechamento do dia 5, abertura do dia 6 aqui embaixo, onde eu tô com o mouse, né? E é bem aqui. Mas para vocês verem, ó, a abertura é bem aqui. Olha como que na abertura a gente teve uma falha de rompimento de 2 box e deu 22 pontos. Às 9h03 da manhã, 9 horas da manhã, que você, né, teve esse trade. É claro, para nós, né, humanos, fazermos, é bem difícil. Né, pra gente é bem difícil. Mas olha aqui, ó. Quanto que deu para pegar? Ó, deu para pegar aqui depois, já às 9h15 da manhã, 9h16, ó. Daria para pegar um trade aí de até 24 pontos. No rompimento da máxima aqui do topo, 15 pontos. Depois ainda teve mais essa correção de 3 boxes aqui, ó, que gerou a perninha aí, ó, 18 pontos. Então, mesmo, né, você não operando essa abertura aqui, essa abertura te levou a falha de rompimento de 2 boxes, depois mais uma falha de rompimento de 2 boxes, aí você começa a operar. E você conseguiria fazer ali seu capital. Então, mesmo quando não tem uma operação palpável para nós, por assim dizer, ele ainda te dá um sinal de alerta, como foi ali na abertura, ele te deu o alerta do que, ó, eu estou falhando romper fundo, então eu vou tentar buscar um topo mais alto. E assim a gente vai trabalhando a favor do quê? A favor de tudo que está acontecendo no 60, porque aqui, ó, você já notou que veio rompimento, correção, então eu posso estar entrando no famoso canal estreito aqui. Essa primeira movimentação aqui é um canal estreito, aqui já vira canal amplo. Então aqui assim, ó, eu tenho o quê? Um canalzinho estreito criado. Depois, ela vira um canal amplo. Aumenta. Mas por enquanto aqui, nessa abertura onde eu vou apagar agora esse quadradinho amarelo, ainda é canal estreito. E agora vamos ali para onde teve, né, uma possível entrada. Isso aqui é algum dado que saiu no mercado, bem provável. E aí, aqui é 10 horas da manhã, vamos ver as 10 aqui, a abertura das 10, que beleza, né? 10 horas da manhã, correção de 3 boxes em falha de rompimento de 3 boxes, e da entrada até o topo ali mais alto, 30 pontos, na perninha, 13, então com um contratinho é só pensar assim, né, de 130 a 300 reais aí possíveis fazer com um contrato de dólar, né, uma operação no dia, olhando, né, o tempo gráfico longo, aproveitando a movimentação do tempo gráfico longo que foi aqui em cima. Então, remarcar aqui, ó. Olha aí, que beleza, né? Bem aqui, essa entrada ótima, excelente entrada, excelente operação aqui. Para vocês verem, né? Eu não tinha previamente visto, né, os pontos. Mas como eu fiz, a grande maioria, acabei fazendo esses trades no dia a dia, então, para mim é muito palpável, né, todos esses pontos que eu estou demonstrando. E é claro, vocês estão vendo aí, as operações existem, né, elas estão aí. Olha aí, ó, aqui, sem querer eu mexi, vamos colocar de novo, pronto. Tá vendo, ó, correção de 4 boxes. Aqui essa correção de 4 boxes, a questão é, nós não temos falha de rompimento de 4 boxes, né? E aqui tá aparecendo uma falha de rompimento quando a gente tá olhando o quê? Isso aqui. Ó, perna 1, 2, 3, 4, 5. Opa! Mas também se é uma perna 5 aqui, o que pode estar acontecendo dentro desse fractal? ABC. Então comprar aqui embaixo não era errado. Só que quando você tira o zoom e você olha, se você tá olhando aqui os 60 minutos, você nem precisa tirar o zoom aqui do Renko. Você vê que isso aqui era uma correção. Você entende que isso aqui é uma correção. E se isso aqui é uma correção, posso comprar nela? Poderia. Só que melhor mesmo é comprar depois dela aqui, ó, na confirmação. Ó. Ó as correções de 2 boxes, 20 pontos, 18 pontos. Até o bullzinho aqui, ó, o primeiro bull aqui, ó, 14 pontos e meio. Poderia ter comprado aqui? Poderia. Ó. A pernadinha inicial dela é 18. Até o topo, 30. Então, mais uma operação bem feita. E olha a venda lá em cima, lá, ó. Essa não encaixou bem, né? Infelizmente não encaixou bem. Porque nós não temos falha de rompimento. Aí aqui, né, teria que olhar como uma falha de rompimento mais do que uma correção. Apesar, é claro, de parecer esse movimento correcional, como eu falei aqui. No micro, tem uma tendência ainda vigente. No macro, a gente sabe que aqui era uma venda rápida para um scalp, porque o preço ainda estava num movimento de perna 1, 2, 3. A gente estava na onda 4. Né, na correção da onda 4 para o início da onda 5. Então, se a gente está na correção da onda 4 para o início da onda 5, vender isso aqui era para o scalp.
Então, vender ali, difícil, bem difícil. O bear aqui, também. Então, assim, é o primeiro sinal que a gente não teve um sinal claro no Renko que poderia ser palpável e utilizável. Então, esse trade não deu para ser feito, né? Esse trade não faríamos, por assim dizer. Continuando, então, vamos lá. Aí, agora lá em cima, vamos ver aqui as operações da lateralidade da abertura em gap. Então, o preço ele abre no gap aqui. E aí começa, ele vem tentar fechar o gap, ele atinge esse topo anterior aqui, né, os topos anteriores. E essa entrada aqui é 10 horas da manhã. Isso, 10 horas. Vamos ver aqui, 10 horas da manhã, tá aqui. 10 horas da manhã. É essa abertura aqui. Então, difícil entrar logo na abertura do candle, né? Logo na abertura do candle aqui foi difícil, porque bem na verdade o candle abriu aqui, às 10 horas da manhã. Aí ele cai, faz a mínima, que é essa sombra, e aí a ideia é o quê? Procurar na sombra. Ó. Como eu disse, aqui a gente não tem falhas de rompimento, mas, contudo, entretanto, é aquela ideia. Nós estamos numa tendência de alta. Aqui era uma compra, sim. Aqui era uma possível compra. Só o horário que eu não gosto muito, que é o horário antes da abertura do mercado americano. Aqui já é pós a abertura do mercado americano. Então aqui bem melhor. Já, bem melhor. Aqui também, tá? Correção de 3 boxes. Correção de 3 boxes. Então, ambas as entradas aqui, ó, até o topo ali anterior, até o topo, né? 22, 20 pontos. Ó. Então, essa região também gerou entradas. Poderia ter entrado nessa correção de 4 boxes? Poderia. Só, como eu disse, o adendo é, eu não gosto de me posicionar antes de down. Né? E aí, 30 pontos na operação, né? Então, bem possível. Mais difícil pegar aqui. Não tanto, né, numa questão de price action, você olhando aqui, isso aqui se torna uma segunda entrada, por ser um topo, um fundo duplo mais alto. Então, era até válido sim, tá procurando a operação. Quando o preço ele sobe, o que acontece? Temos a primeira entrada de venda aqui mais alta. Né? Essa primeira entrada de venda é às 11. 11 horas da manhã, tá aqui. Essa abertura. Então já não tivemos, né, uma boa entrada aqui, logo na abertura das 11. Ainda aqui, né, também. Essa daqui já é do meio-dia. Então, falha de rompimento de 4 boxes, ó. Aqui a gente teve uma armadilha. Essa entrada aqui de venda foi uma armadilha. Mas aquilo também, né? A gente tem que esperar bastante para querer vender uma tendência de alta, né? A gente tem que esperar as falhas acontecerem para sair vendendo, né? Infelizmente aqui teve a falha. Foi uma das primeiras falhas que a gente teve, porque até então, ó. Essa já foi, né? Verdade. Ela já tá dentro de um topo. Foi uma armadilha aí. Mas para vocês verem, né? De tantos trades que eu já comentei aqui nesse vídeo, a primeira armadilha, né? E uma armadilha que aqui, ó, você conseguiria se stopar no zero, né? Você não tomaria o stop a partir do momento que dessa caixa Pandora. Então você conseguiria sair no zero também. Então tem mais esse adendo do método, né? Aqui difícil pegar 4 boxes, não é correção, é topo. Seria price action, uma leitura de price action mais apurada, né? Por ver aqui, ó, topo duplo mais baixo. Então era possível entrar. Não é qualquer um que conseguiria fazer então essa operação. Então assim, dentro da entrada, essa aqui complexa. Vamos então agora para o meio-dia. Vamos ver aqui a entrada no meio-dia, se teve alguma. Meio-dia aqui. Infelizmente, a nossa entrada no meio-dia aqui, ó, ela se tornou uma caixa Pandora. E mesmo assim ela, né, gerou aí 28, 29 pontos. A questão é que a caixa Pandora às vezes tira a gente do mercado, né? A gente se estopa no zero para não ficar preso nessa caixa Pandora. E veio também depois de uma caixa Pandora. Esse momento aqui de lateralidade, início de lateralidade, de momentos de lateralidade, né? Ou seja, final da pernada de ciclo do início, né? Do início do ciclo de mercado, geralmente começa a ficar complexo. É difícil de entrar, não é fácil entrar. Então, para vocês verem, né? Não foi fácil entrar aqui. Porém, pelo price action aqui, ó, dava para ter entrado. Não tem padrão de box. Isso aqui é análise de price action, né? Então, isso aqui é uma leitura muito mais apurada, né? Mas aí o preço cai. Aqui a gente tem uma correção em falha, né? De 2 boxes aqui.
que seria essa aqui, esse momento aqui do mercado. Ficou difícil de novo pela caixa Pandora, mas depois a gente teve aqui, né, uma operação muito boa vindo dela, ó, 16 pontos. E aí começa literalmente mesmo a lateralidade. E aí no outro dia aqui, ó, a abertura do dia, ó, que é a caixinha amarela ali que eu coloquei nessa primeira abertura. E olha só, interessante, teve sim, ó, 9h30 da manhã aqui, ó, teve uma boa operação, né? Teve uma excelente operação, bem na verdade aqui, ó, 9h29 da manhã aqui, ó, pro fundo, 15 pontos, até a mínima da pernada, 23 pontos e meio, né? Até a mínima da queda lá toda, 37 pontos no dólar. Aí vai ter aqui a primeira entrada aqui, de compra, né, às 10 horas da manhã, 10 horas aqui assim, a abertura. Então a abertura está por aqui, as entradas dessa barra. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Diminuir essa. Pronto. Então, ó, as entradas aqui, ó. Falha de rompimento de 3 boxes em correção de 3 boxes. Infelizmente virou uma caixa Pandora, né? Então, assim, deu para entrar? Deu. Infelizmente a caixa Pandora às vezes tira a gente do gráfico. 25 pontos. Essa aqui melhora um pouquinho, mas deu um pouco menos de pontuação, deu 19 pontos. Mas mesmo assim, ainda deu operação. Então, mais uma marcação aqui onde poderíamos ter excelentes operações, comprando baixo já na lateralidade. Depois aqui, ó, a próxima barra, às 11 horas da manhã. 11 horas, tá aqui, abertura. Abertura, tive um double bull, não desenvolveu. Falha de rompimento de 3 boxes. E não por cargas d'água, olha só, né? Bem na mesma, praticamente na mesma região. Para o topo anterior, 15 pontos e meio de alvo. Até a máxima ali, ó, do movimento, a entrada gerou 31 pontos e meio. Então, para vocês verem que o método funciona. É claro que não vai funcionar 100% do tempo, é impossível. Qualquer método operacional, qualquer setup operacional funcionar 100% do tempo, né? Mas vocês vendo aí que ele dá operações para nós, né? Dá possíveis operações, dá possíveis entradas. Aí tivemos essas entradas aqui, né? Dos dojis aqui, tanto do meio-dia quanto da uma, ó. Meio-dia aqui, abertura do meio-dia, a uma aqui. A abertura da uma foi um pouquinho melhor a venda, mas mesmo assim não se desenvolveu. Porém, nessa aqui da abertura, das 2 da tarde, ó. Vamos lá, a abertura das 2 está aqui. Ela também acabou não dando, né? Ela chamou para uma armadilha aqui. Infelizmente, andou 7 pontos e acabou voltando. Infelizmente, como eu disse, vai acontecer momentos assim? Vai acontecer. E aí depois o preço vai, né? É o famoso violino. Essa aqui violinou, caiu. Como eu disse também, trades de lateralidade são complexos, né? Não são simples de entrar. Por isso que geralmente as pessoas saem estopadas da lateralidade. Não é fácil tradear uma lateralidade. Pelo contrário, sempre é bem complexo tradear uma lateralidade. Depois aqui, ó, já às 3 horas da tarde. Aqui a gente teve uma falha de rompimento de 3 boxes aqui, com 13 pontos de alvo. Então, para vocês verem, né? Uma boa operação até já mais para o final do dia. Depois a abertura aqui do dia anterior, do próximo dia, perdão, né? Subiu, e aí a abertura aqui, ó, de uma barra para outra. Olha só, foi feita às 10 horas da manhã aqui, ó, 10 horas lá, ó, 10 horas aqui. Uma falha de rompimento de 3 boxes, né? Então, é aquilo que eu falo para os alunos, né? E estou falando agora para você aí que me segue aqui no canal. Nos 60 minutos, esse tipo de falha, quando é muito forte num ponto importante, ela não dá topo duplo. Ela não dá topo duplo para nós, né? Micro topo duplo aqui no Renko. São entradas secas, né? Como eu chamo. Mas olha só, né? Dessa entrada até o fundo dela, ó, do T até o F, é a meta de uma semana, né? 73 pontos. E bear aqui, ó, 69. Esse outro bear aqui, difícil para mim vender. Ele. Caixa Pandora. Double bear também acho
complexo vender. Depois a gente teve aqui, ó, uma correção de 2 boxes, 25 pontos. E uma próxima aqui já, a região, 16 pontos. Então, da entrada lá em cima, muita pontuação que se conseguiu a partir dela, principalmente, né? Principalmente a partir dela. Continuando aqui, então, as análises. Olha aqui, ó, na lateralidade, que beleza aqui, ó. Primeira entrada, segunda entrada. Correção de 3 boxes, 20 pontos. Vou dar uma acelerada para que o vídeo também não fique tão longo, tá, pessoal? Vamos lá. E ainda tem aí toda a perna de queda aqui pra gente ver. Nessa lateralidade não apareceu oportunidades a princípio, né? Dela, vamos ver aqui, meio-dia. Ah, não, a entrada é aqui, ó, meio-dia. Até teve uma entrada assim, ó, pouco depois. 22 pontos aí, nessa correção de 4 boxes. E possível, né, até o teste da mínima ali, 15 pontos, né? Para vocês verem também que dá excelentes operações, né, na compra e na venda. Depois tivemos essa outra correção de 4 boxes aqui, ó. Às 3h30 da tarde aqui, que é nesse movimento aqui, num fundo duplo, que gerou aí até 27 pontos aí na operação. Por lá no topo, mais um dia de abertura em gap, abre, vem aqui, ó, deixa eu diminuir que não é no primeiro doji, é na barra das 11 horas aqui, ó. É nessa barra aqui, ó, às 11 horas da manhã, vamos lá, 11 horas da manhã, aqui, mais pra frente, aqui, isso. Então, ó, essa região aqui foi a hora que começou a se ter, acho que as melhores, né, por assim dizer, oportunidades de venda. Foi um pouco mais abaixo, apesar que teve o bear, né, aqui, esse bearzinho, depois virou caixa Pandora, depois tive mais um bear, né? Então assim, foi difícil essas entradas das caixas Pandora, mas aqui já não, 13 pontos, 27 pontos ele pode levar e até o final da pernada aqui, ó, 50 pontos. Ah, poderia ter entrado em outras entradas aqui? Poderia, né? Tem várias entradas aí que poderia ter sido feitas. E excelentes operações aí vindo. Depois, olha essa compra aqui, ó. Uma falha de rompimento, ó. Falha de rompimento de 2 boxes, ó. 25 pontos. É uma bela subida. Aí teve a falha, novamente, e o preço vai começar a entrar em vendas, né? Aí o preço vai começar a ser vendedor. Às 10 horas da manhã do dia 13 aqui, vamos lá, é aqui, 10 horas da manhã do dia 13, é esse momento aqui, e a melhor oportunidade foi aqui, nessa falha de rompimento de 3 boxes em correção, perna, correção, e uma falha de rompimento. Então, pro fundo aqui, ó, 23 pontos, no total da perna aí, deu muito mais, né? Deu 60 pontos. Eu marquei a outra abertura aqui, só que a gente não teve nenhuma entrada nela, né? Ela aqui, ó, a entrada das 11 da manhã, 11 da manhã é aqui, ó. Não tivemos nenhuma entrada vindo dela na hora da abertura, mas depois dela aqui, correção de 2 boxes, virou uma caixa Pandora, depois mais uma correção de 2 boxes. Total aqui de 31 pontos, total de 24 pontos e meio. Então ainda deu excelentes operações. Aqui já agora a próxima barra ao meio-dia, vamos ver aqui meio-dia aqui, ó. 11h50, meio-dia aqui, ó, abertura do meio-dia. Então, ó, olha só que interessante, né? A gente teve lá em cima já uma entrada, né? Antes às 11h50 da manhã aqui a gente tem uma entrada, ó. Topo duplo, falha de rompimento de 2 boxes em correção, já tinha um alvo aqui de 20 pontos. Depois, olha, repetiu, né? Repetiu o que ele fez ali em cima, mais 22 pontos, né? E assim o preço vai trabalhando dentro do ciclo de mercado. Então, antes a gente era comprador, agora aqui já somos vendedores e estamos seguindo o ciclo, né? E assim o ciclo vai se fazendo. Olha aqui, ó, mais uma entrada, falha de rompimento de 3 boxes, correção, fundo anterior de alvo, 34, 35 pontos. Tá? Então, essa barra aqui. Apagar, olha lá. Depois aí tivemos a compra no fundo, né?
Olha só, né? Uma comprinha numa falha de rompimento de 2 blocos aqui. 11 horas? Não, foi aqui às 11. Ó, aqui a gente teve uma falha de rompimento de 2 blocos. Aqui foi aqui, ó, que teve. Logo na sequência teve uma correção de 3, né? E ambos, ó, 31, 29. Contra a tendência, tá? Isso aqui é contra a tendência. Então, para vocês verem que os 60 minutos na contra a tendência, como eu disse, aí é válido trabalhar. Mas o momento certo, correto, é claro, né? Nós tivemos aqui na abertura da barra das 2 da tarde. Às 2 da tarde tá aqui, ó, a abertura. Aqui a gente tem a entrada, ó. 45 pontos de queda, né, da entrada. E depois aí já no dia de ontem, não tivemos aqui, né, dela vindo nenhuma operação no momento, mas ó, depois, ó, entrada 10 daqui é profundo, né? Na perninha deu 9 pontos. Pro fundo 50. Essa aqui 43. Aqui 4 boxes, correção, segunda entrada 30 pontos. Mais uma correção de 4 boxes aqui, ó, similar, 19 pontos e meio, né? Então, para vocês verem que a partir de um sinal também, a gente pode vir tradando aí toda uma perna, né? E aí hoje começa as compras, ó. Aqui no fundo nós não tivemos nenhum sinal. E depois ali tivemos aqui, ó, às 10 horas da manhã aqui, ó. Opa, aqui já é 11, né? Então vamos lá para as 11, é aqui. É aqui. É melhor ainda, ó. 2 boxes aqui, ó. 2 boxes aqui, deu 12 pontos. 3 boxes aqui, ó, um Shazam, né? Deu 19 pontos e meio, né? E aí o preço veio testar o Shazam, respeitou, e aí, aonde ele está agora no dia de hoje. Então toda essa análise aqui que acabamos de fazer do ciclo de mercado 60, olhando as operações possíveis lá no Renko, quantas operações aí que eu destaquei possíveis, né, que a gente poderia estar em uma operação fazendo a nossa meta do dia, né? Então, essa aqui foi a demonstração aí de como podemos aproveitar o ciclo de mercado dos 60 minutos e operar o Renko, fazendo nossas operações, fazendo nosso capital. Lembrando que o que eu li aqui nos 60 minutos do dólar e no Renko no dólar vale para qualquer leitura de qualquer ativo do mercado. Claro, sempre olhando 60 minutos de direcional e filtrando as entradas pelo Renko. Beleza? No mais aí, peço que se não deixou o like, deixe então agora. Né? Compartilhe o vídeo com quem você conhece. Se não está inscrito no canal, se inscreve, ativa o sino das notificações para não estar perdendo nenhum vídeo que eu venha a soltar. E relembrando aí, dando o adendo, que temos aí o lançamento do curso Método Renko Mais. Qualquer informação sobre ele é só acessar o site. Deixa eu descrever aqui para você. Vamos lá. www.renkomais.com.br. Lá também tem informações sobre a mentoria Trader Renko Mais. E aí, se você quer se aprofundar ainda mais dentro do método Renko Mais, se você quer ter o acesso à comunidade, vem fazer parte então de uma das 2 ações de ensino que nós temos aí. No mais, obrigado sempre pela audiência de todos e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!